Muito boa tarde a todos aqueles que me dão aqui a oportunidade de mais um contato, ainda que virtual, desses momentos curiosos e, de algum modo, tenebrosos da vida brasileira, em que alguns nos impõem esta duvidosíssima, quanto à eficácia, ideia de confinamento compulsório integral, total. Não vamos discutir sobre isso, porque matéria sujeita aí a uma série de posições inconciliáveis, não é? E, frequentemente, também de matiz político, ideológico, etc. Nós estamos aqui cuidando de preencher o tempo, o meu, e provavelmente também de muitos dos senhores que estão dispostos a romper com esta verdadeira obsessão monotemática para tratar do coronavírus, ou chamado também popularmente de vírus chinês. Se nós formos fazer isso todos os anos, vamos ter uma gripe nova por ano e vamos ter aí sempre 3 meses de paralisação, para criar um sistema de aulas frequentes pela internet. Isto é, se a internet conseguir sobreviver, como se toda a economia do país sobreviver, e se nós sobrevivemos depois de ficarmos parados nas nossas atividades econômicas por 2 ou 3 meses. Isso nós veremos lá à frente. Muito bem. A ideia, como já sabem aqueles que têm honrado aqui com a presença, é seguir mais ou menos os passos da leitura deste livro, Propedêutica Jurídica, uma perspectiva justnaturalista, é um livro publicado em 2001 pela editora Milênio de Campinas, e que tem 2 autores, o célebre professor Paulo Ferreira da Cunha, da Universidade do Porto, e eu. E vamos fazendo um pouco. A ideia não é nem principalmente de leitura do livro, mas sim seguir a temática do livro, ler alguma coisa, convidar a meditação de outras questões, quase de uma maneira escolar, ou seja, sem grande preocupação de aprofundar, de erudição, enfim. Aproveitar o tempo para meditarmos um pouco sobre uma coisinha só. O que nós queremos meditar? Que é o direito? Essa é a questão que nós vamos meditar. O que é o direito? A nossa pergunta central, que nós vamos, ao longo destas aulas, tratar de se indicar, na medida do possível. Eu ontem comecei uma questão preliminar, ou preparatória, ou enfim, um pouco de diversionista, de excursão, por indicar para aqueles que querem aproveitar o tempo, em vez de ficar se envenenando com os noticiários da televisão a respeito do vírus chinês, que se dediquem a leituras. E eu sugeri ontem a leitura de um livro magnífico do Robert Hugh Benson, O Senhor do Mundo. E hoje eu vou sugerir a leitura de um outro livro, que é, para mim, o melhor romance que eu conheço, um romance histórico, notável realmente, e Promesse Spose, tradução brasileira, essa é uma edição mais recente, Os Noivos, de Alessandro Manzoni. E é muito interessante, nesse momento eu até relembrei-me desta minha antiga leitura, porque é a história, é um romance histórico, como eu disse, é a história milanesa do século XVII. Aliás, esta é o subtítulo, Os Noivos, História Milanesa do século XVII, descoberta e reescrita por Alessandro Manzoni. E, entre as coisas que ele conta aqui, ele escreve magnificamente bem, é um autor extraordinário. Bom, não é à toa que o italiano contemporâneo na verdade, uma construção, por assim dizer, unificadora de Manzoni. Mas ele escreve sobre a peste em Milão, no século XVII. E o que me chamou muito a atenção foi o papel ativo, importantíssimo, que lá houve em Milão, por meio dos clérigos, incluindo o arcebispo de Milão. Uma dedicação extraordinária e magnífica aos leigos que precisavam, mais do que nunca, àquela altura, não só da presença pessoal dos clérigos, mas, sobretudo, da vida sacramental,
Me parece que nesse período de mais... Parece não, é quase certo que seja assim, né? Nesse período mais agudo, em que nós nos pomos mais de perto com o risco que é existir, viver, nós nos damos conta mais de perto da importância dos sacramentos, né? Que estão aí para o conforto, além de para a efetividade da vida da alma, para o conforto espiritual que todos nós necessitamos em tempos como este. Muito bom. Eu me havia ontem antecipado dizendo que eu faria hoje um intervalo entre um tema, que era da consideração semântica do termo direito, e o próximo assunto tratado no livro, que era Os Saberes do Direito, que eu faria apreciação de um trabalho magnífico que está aqui, do professor Sebastião Cruz, grande pensador, grande romanista português contemporâneo, e um opúsculo que está aqui, Ius Directum, que aqui é uma reimpressão de 1974. O livro, na verdade, o opúsculo surgiu pela primeira vez em 1970. Depois houve 4 reimpressões que foram sempre aprofundadas, sempre modificadas aqui e ali. Mas eu iniciei efetivamente mais uma das muitas leituras que eu já fiz, uma leitura recorrente que faço desse pequeno trabalho, mas não consegui concluir e achei por bem deixar para a exposição de amanhã isto. De maneira que hoje vamos tratar do tema seguinte, a nossa consideração sobre a semântica do termo direito, que ontem eu lhes dizia, é um termo análogo. O próximo tema é a variedade dos saberes jurídicos. E é esse tema que eu quero mostrar para que todos vejam a complicação que é a consideração do direito, o volume de coisas que se deve considerar, só com essa pequena palavra, direito. Só para nós pensarmos o que é o direito. Para nós não nos deixarmos iludir na ideia de que o direito é isso que nos apresentam naquilo que ainda hoje se insiste em chamar de universidade. Ou seja, direito não é um código. Direito não é uma leizinha que saiu publicada no Diário Oficial do Dia, tampouco é o último acórdão publicado na mais recente posição de algum tribunal. Não. Para nós entendermos o que é a res justa, nós temos que ver tudo isso numa dimensão muito mais ampla. Então, ontem vimos que já era bastante a complicar o nosso problema, que direito é um termo análogo, e hoje vamos tratar dos vários saberes jurídicos. Como é que eu aproximei isto para a claridade não pense que é uma claridade meramente didática, pedagógica, no sentido de ensinar alunos, por exemplo, no primeiro ano de faculdade, gente que está começando os primeiros passos para saber o que é direito, mas para mim próprio. Como é que eu me aproximei desse tema para conseguir ter dele uma leitura adequada? Eu tenho um quadro, uma pintura que é da minha preferência, não é um quadro, uma tela imensa, que é a coisa mais bonita e pelo qual eu tenho, por cuja pintura eu tenho uma quase devoção artística, que é o quadro Las Meninas de Velázquez, de Diego Velázquez, o grande pintor da Hispanidade, um dos grandes pintores da Hispanidade, talvez o maior deles da Hispanidade. Esse quadro essa pintura está, como devem saber, no Museu do Prado, lá em Madrid. Pois bem, então, vamos aqui, eu vou pedir desculpas para me valer aqui de uma caricatura que eu acabei até, está no livro, e aqui eu a faço com um pouco mais de elementos, para nós compreendermos bem o que eu quero dizer quando for tratar especificamente dos saberes jurídicos. Imaginemos o caso de um brasileirinho, desses que um dia, a exemplo do que ocorreu, por exemplo, Henri Nouwen, quando tratava do regresso do filho pródigo, esse é um quadro de Rembrandt, que está no museu em São Petersburgo, e que ele, afinal, teve a ocasião de ver na vida. Vamos admitir esse brasileiro que não tinha dinheiro para ir a Madrid,
um brasileiro que trabalhava, que se dedicava muito, que tinha um gosto especial por arte e que vivia na mesa do trabalho com imagens desse quadro magnífico de Velázquez. Então, um dia, ele consegue juntar dinheiro bastante, compra uma passagem, aproveitando um momento de queda do preço das passagens, e toma um avião aqui no Brasil e vai parar no aeroporto de Barajas, lá em Madrid. Mas veja, ele sequer tem dinheiro para uma estadia em Madrid. Ele já faz tudo de tal modo que ele chega de manhã em Madrid e já volta à noite para São Paulo. Não tem mais. E então se dirige ao Museu do Prado. Desce lá em Barajas, pega o metrô e vai logo lá para o Passeio do Prado e se dedica a entrar na fila do Museu do Prado, compra o ingresso, mas, para azar dele, quando ele está entrando lá no museu, ele já percebe nuvens borrasquentas em cima do museu e fica preocupado e não há outra coisa que acontece. Cai uma tempestade imensa com raios, trovoadas, etc., e acaba a luz do museu, acaba a energia elétrica do museu. E era um tempo de regime socialista. O regime socialista, como sabem, usa as verbas frequentemente. Nós temos alguns exemplos sobre os quais não devemos aqui insistir muito, porque é de conhecimento de todos. O regime socialista adora emprestar dinheiro para outros países construírem socialismo também. Então, não havia dinheiro, o museu fica sem energia elétrica, o nosso tipo não consegue ver o quadro direito, mas por acaso, ele tem uma lanterninha no bolso. Hoje em dia a lanterna está no celular. No meu tempo de menino, era uma lanterna que só usava o chamava assim mesmo, lanterninha de cinema. Arrumava um lugar para a gente sentar no cinema. Aí, se ele tinha uma lanterninha no bolso, ele consegue focalizar mais ou menos na tela, consegue ver que é um cachorro, como ele sabia, consegue ver a princesinha, as meninas, que são as amas que cuidam da princesa, consegue até ver o olho do cachorro, entrar, a cruz no peito de Velázquez, se autorretrata nesse quadro, e vai embora para o Brasil, volta embora de Barajas, e quando chega no Brasil, os amigos perguntam, viu o quadro? Ele diz, bom, eu não vou mentir, dizer que eu não vi o quadro seria mentira, eu vi, mas confesso que vi muito particularmente, de maneira muito pontual, não consegui ver o total, não consegui ver a integridade. A obra de arte eu posso dizer que não vi. Mas, enfim, os amigos ficaram com muita pena dele, ficaram com muito dó dele e resolveram fazer, então, aquilo que no Brasil nós chamamos, pelo menos aqui em São Paulo, chamamos de vaquinha. Eu acho que no Brasil inteiro se fala assim. Ou seja, juntaram dinheiro lá e resolveram pagar mais uma viagem para ele, mas também de maneira contida. Não há como pagar estadia, outras coisas. Deram dinheiro para ele para a viagem, deram dinheiro até para ele pagar o metrô e a entrada do Museu do Prado. E lá foi ele de novo, todo feliz. E chega lá no lugar, novamente uma borrasca. Se não houver essa repetição, a história não dá certo. E depois, como sou eu que estou criando a história, eu crio do jeito que me parece adequado. Então, vou arrumando aqui. Outra borrasca, outra tempestade, etc. Quando ele entra, novamente queda de energia. Só que já havia mudado o governo, havia entrado um governo que não era o ideal, mas pelo menos não era o governo socialista, e lá do fundo da sala havia uma pequena luz, já movida com meio de baterias, eles então projetavam um pouco de luminosidade sobre o quadro, ele viu um pouco melhor, etc., conseguiu ver um conjunto mais esmaecido, sem ver as cores, etc., e volta para o Brasil do mesmo jeito. E aqui chega a história, se repete para encurtar, fazem uma nova vaquinha, ele vai a outra vez, e na outra vez, quando ele chega lá, o museu já sabia da história, então propicia ele um dia inteiro, como aconteceu com Renoir, à frente da obra de Rembrandt, O Regresso do Filho Pródigo, lá em São Petersburgo, ele fica o dia inteiro vendo o quadro. Olha o quadro, está sentado, vê com a luminosidade da manhã, luminosidade do meio-dia, da tarde, com luz artificial, vê de todo modo o quadro. Muito bem. Agora vamos passar em revista alguns elementos para nós aproximarmos essa questão do tema do direito, da variedade dos saberes jurídicos. Todas as vezes ele viu o quadro.
O quadro era o mesmo, ou seja, a matéria ou objeto, aquilo que está posto à frente, o objeto do conhecimento dele sempre esteve ali presente e era o mesmo. O quadro Las Meninas, de Diego Velázquez. Portanto, o objeto material era o mesmo. Isso que nós chamamos de matéria ou coisa que teve o conhecimento. Era o mesmo. A perspectiva com que ele olhava o quadro nas 3 vezes que ele esteve lá, sempre foi a mesma. Ou seja, a formalidade, o objeto formal pelo qual, por via da qual formalidade, ele se aproximou, se acercou do objeto do conhecimento, da coisa que ele tratava de conhecer, também essa perspectiva era a mesma. Ou seja, pode dizer que ele tinha o mesmo objeto formal. O que é que mudou nessas 3 vezes? O que é que alterou no contato dele como sujeito cognoscente em relação à coisa que ele tem que conhecer? O que mudou foi a luz, a luminosidade, a intensidade da luz com que se projetava sobre o objeto do conhecimento a possibilidade de ele conhecê-lo. Portanto, o que mudou foi a luz ou iluminação do próprio objeto. E é isso que eu quero mostrar aos senhores. Nós podemos ter a mesma ideia de direito com uma variedade de iluminações de natureza intelectual. Ou seja, o lumen da inteligência humana pode variar na sua claridade, maior ou menor claridade, maior ou menor intensidade dessa luz projetada sobre o objeto. E com isso nós temos uma variedade de saberes sobre o mesmo objeto. O mesmo objeto de conhecimento, tanto material quanto formal, mas iluminado diversamente, nos dará saberes jurídicos distintos, no nosso caso. Então vamos lá. Quais são esses saberes, dentre vários? Preciso, antes de tudo, aqui, falar-lhes que a ideia é, sobretudo, explorada nos tempos contemporâneos por 2 grandes autores espanhóis. Um deles, do qual fui amigo, o saudoso notário, já foi presidente da Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid, notário nascido na Catalunha, Juan Berkmans Vallet de Gotzolo, que foi, aliás, o autor do prefácio do meu livrinho Prudência Jurídica. A última coisa que o Vallet escreveu foi exatamente, antes de morrer, foi esse meu prefácio. Me deixou muito honrado, claro, e, sobretudo, emocionado pelo vínculo afetivo que me ligava a Vallet. E o outro autor é, possivelmente, o maior filósofo do direito do século XX, embora pouco conhecido no âmbito brasileiro e para nada citado entre esses cultores da filosofia do direito pós-moderna, contemporânea, como quer que a chamemos. Trata-se de Francisco Elias de Tejada. Tejada escreveu um livro que o meu amigo, grande juiz de São Paulo, um grande intelectual paulista, Marcelo Assis, conseguiu comprar depois de muito esforço para localizá-lo, porque o livro está esgotado. Tejada começou a escrever um livro, um tratado, que ele projetou para 10 tomos, e acabou só vendo publicado 2 tomos quando morreu em final de 1977 e início de 1978. Morreu muito jovem, por sinal, com menos de 60 anos de idade. E num desses livros ele começa exatamente a fazer essa divisão, primeiro uma divisão geral dos saberes, para depois fazer uma classificação dos saberes jurídicos. O tema é retomado depois por Vallet de Gotzolo em alguns de seus livros, em especial na metodologia do direito que ele escreve, obra magnífica, embora com diversas perspectivas. E eu vou me aproveitar mais ou menos daquilo que eles estabeleceram e, por minha conta, fazer alguns pequenos ajustes que, no meu modo de ver, podem ser feitos. Em geral, menos pela maior capacidade de teorização que ambos os autores tiveram, e mais pelo fato de que eu sou magistrado há 40 anos, ou seja, eu tenho uma certa prática, um certo conhecimento connatural do direito, ao menos desde o ângulo da minha profissão de magistrado.
Muito bem. Nós temos, inicialmente, um primeiro saber jurídico, que é um saber que nós nem sempre consideramos com a devida estima e com o devido respeito, que é o chamado saber comum, que nós até tratamos de maneira pejorativa como saber profano. É o saber do leigo. Porque, vejam bem, e como aqui eu tenho muita gente que está ligada à atividade de extrajudicial, chamo atenção para esse ponto que é importante. O direito não é feito para os formados nas faculdades de direito, não é feito para os juízes, ao contrário do que dizia Álvaro Dors, nesse ponto com a minha divergência, não é feito para os especialistas em técnicas de argumentação, em teoria da argumentação, teorias hermenêuticas, não é feito para fazer votos quilométricos com explicações frequentemente fantasiosas, imaginárias ou muito artificiosas. Direito é feito para, como dizia o grande professor argentino e filósofo Guido Suárez Ramos, é feito para el hombre de las calles, ou seja, para o homem das ruas. O homem das ruas é que precisa saber o direito. É para ele que é feito o direito. É ele que tem que saber o que é o direito para orientar-se, para ter segurança de orientação, para saber como é que se ordena a vida social. E não nos esqueçamos que o homem das calles, esse homem das ruas, tem o mesmo tipo de conhecimento dos primeiros princípios da razão prática, entre os quais há princípios de natureza jurídica, que temos nós todos. E tem também aqueles que são grandes filósofos do direito. Portanto, o direito não é feito para especialistas, o direito é feito para todos, incluindo o homem da rua, principalmente o homem da rua. Muito bem. Esse é o saber comum do direito. É o saber que é vivenciado pela sociedade, que é captado, apreendido pela sociedade e que deve ser considerado. Nesse ponto, lembremos-nos aqui da grande obra de Francisco José de Oliveira Viana, um dos maiores, se não o maior sociólogo do direito que nós tivemos no Brasil, em particular o seu Instituições Políticas Brasileiras, em que ele chama muitíssimo a atenção para esse divórcio que há entre a vida do povo e a vida dos bacharéis em direito, nós bacharéis em direito. Divórcio que ele chama de idealismo político das elites, marginalismo político, idealismo utópico, etc. Muito bem. Claro que esse saber comum não apresenta tecnicidade. Nós temos, a seguir do saber comum, uma outra visão do direito que se acrescenta um pouco mais de luz, que é o chamado saber técnico do direito. Quem domina o saber técnico do direito? Bom, em primeiro lugar, o exemplo mais típico do saber técnico do direito é o chamado contador de folhinha, contador de data. Sabe o que é isso? É o escrevente do judicial, por exemplo, que tem aqueles calendários que são feitos de uma folhinha por dia, cujo papel é exatamente apanhar os processos e arrancar as folhinhas para verificar se ele está no prazo exigido para um recurso, para uma contestação, para uma réplica, etc. Então, saber técnico. Cabe a ele simplesmente certos controles de natureza poética. É um saber produtivo. Apenas isso. Curiosamente, chama atenção para isso. Eu me lembro que durante o governo do professor Cardoso, quando o professor Cardoso foi presidente do Brasil, houve um ministro da Educação que dizia isso, que as faculdades de Direito deveriam se converter em faculdades de técnica jurídica, meramente técnicas. Posteriormente, também me lembro que fui convidado para lecionar em uma prestigiosa instituição aqui em São Paulo, e foi a última vez que eu também aceitei lá, porque, em vez de professor ou coisa que valha, deram-me um cartaz em que estava escrito assim, instrutor. Por quê? Porque o direito está se transformando em algo técnico. E qual é o problema de transformar em algo técnico? Porque esta visão técnica do direito não nos leva ao bem moral. Leva-nos diretamente ao útil, ao poético.
Portanto, é uma visão utilitária. E boa parte, lembremos disso, boa parte de pareceres, mesmo, lamentavelmente, isso também ocorre com sentenças, com acórdãos, tem essa característica. São trabalhos técnicos muito importantes, tecnicamente de uma precisão extraordinária, envolvendo aqui e ali, invocando artigos, fazendo ligações sistêmicas, etc, etc. Do ponto de vista jurídico, pode ser que é uma obra técnica magnífica, mas não encontra res justa, nem considera o que é a coisa justa, não importa, desde que tecnicamente seja bem elaborado. Os cartórios, por exemplo, de registros, por exemplo, registro de imóveis, existe alguém fazendo ali, escrevendo o livro do protocolo. Os cartórios pequenos, que ainda o livro do protocolo escrito à mão, por exemplo. Faz ali. Isso é um trabalho técnico, ele não tem que fazer outra coisa, tem que copiar nome, então. E hoje é até um convite para que os notários se transformem meramente em técnicos documentadores, né? Que consigam preencher formulários, enquanto esses formulários, ainda mais agora com os requintes técnicos, enquanto esses formulários não puderem ser só preenchidos diretamente pelos interessados nos negócios. E que o notário deixa de ser um jurista para ser um documentador. Ou seja, o que acontece? Ele deixa de ser um jurista, ou seja, alguém ligado, vamos saber que nós vamos falar já já, para ser, agora já não propriamente um jurista, não chama isso de jurista, um técnico do direito. Com uma determinada luminosidade inferior às outras luzes que nós vamos ver a seguir. Passando para o terceiro ponto. Aumenta-se um pouquinho a luminosidade e nós vamos encontrar o saber científico do direito. O saber de grandes professores do direito, por exemplo. São saberes científicos, são cientistas. Vamos aqui mencionar uma série deles. Na área do registro, por exemplo, grande Serpa Lopes, grande nome. Hoje, ainda agora, participei há pouco de um livro em homenagem ao professor Walter Senevivo, saber científico do direito. E vamos aí, uma série, em cada segmento do direito, temos aqui inúmeros bons cientistas do direito, que examinam o direito aqui para descobrir uma ligação, uma relação de causa e efeito com método e sistema. Esse é o ponto para nós caracterizarmos a ciência do direito. É a busca da causa de certas soluções, ligação sistêmica e científica. E, infelizmente, agora é um ponto a considerar, boa parte da ciência do direito vai sendo afligida por sua poetização ou tecnificação. Ou seja, em vez de tentar fazer ciência do direito, descobrir causas universais, porque só existe ciência do universal, boa parte dos cientistas se transforma em comentaristas das leis de turno. E isto significa comentar condicionamentos externos, particulares. Já não fazem ciência. Ou fazem ciência, digamos, perifericamente, quando elevam um pouco a questão de uma norma determinada a um nível de caráter científico. Isso é o chamado nominalismo em atuação no campo da ciência do direito. Então, temos também de considerar esse ponto. Para não dizer que alguns se deixam levar até mesmo para constituir-se apenas em recolhedores, recrutadores, repórteres das decisões de turno dos tribunais, sobretudo dos tribunais posteriores. Eu já contei aqui o meu desânimo, porque eu tinha um livro, quando eu fui para a seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, depois de ter passado muito tempo na alçada criminal, fui para o Direito Público não criminal. Preferia ir para lá porque gostaria de conhecer, ter a oportunidade de conhecer algo novo. Então, iniciando nessa tarefa de estudar o direito constitucional brasileiro, etc., muni-me de um doutrinador de nome, que eu não vou referir aqui, evidente. E quando comprei uma edição atualizada, para substituir uma que já estava ficando antiga aqui comigo, dei-me conta que ele mudou de posição a respeito de algum assunto. Ter mudado de posição a respeito de algum assunto não há nenhum problema. Frequentemente é uma mudança para melhor, em certas posições, uma reconsideração, e é, no mínimo, uma demonstração de honestidade intelectual. Mas o problema foi que ele diz ali que pensava, um tema aqui, que azul era azul, até que leu numa decisão do Supremo Tribunal Federal que azul era vermelho. E como o Supremo havia dito isso, ele mudava de posição. Isso meramente argumento de autoridade do Supremo. Pura e simplesmente.
nem valorizou o argumento. Podia ser que o Supremo realmente estivesse certo. Então, me convenço do acerto da decisão do Supremo Corte. Não. Não se tratava disso. Cada mudança ele mudaria também. Ou seja, virou um livro de divulgação do que é decidido no turno dos tribunais. Isso não parece bem, evidente. Isso não é saber científico. Um quarto ponto, eu vou deixar para adiante o tema que mais interessa aos registradores, notários, advogados, etc. Quarto ponto é o saber filosófico do direito. Então, que a projeção da luz é a mais ampla possível. Esse é o quarto saber do direito. Então, aqui se projeta como no último dia que o brasileirinho foi ver lá o quadro de Velázquez. Saber filosófico, suposto que se trate efetivamente de filosofia do direito, vai iluminar muitíssimo todo o nosso objeto. Profundidade muito ampla, intensidade muito ampla. É um aprofundamento da natureza vertical, não horizontal. O que acontece é que, hoje, o que se trata na filosofia do direito é de história da filosofia do direito. Como desapareceu, frequentemente, de maneira explícita ou implícita, a ideia de verdade, como boa parte dos nossos pensadores, em nível mundial, isso não é só no Brasil, entende que a verdade não existe, não tem sentido pensar numa filosofia do direito, a não ser como história do que pensam os outros. Estamos dizendo isso, fulano pensa isso, Beltrano pensa aquilo, junto um montão de questões conflitivas, e quem dominar, tiver memória para guardar o maior número possível de ideias de autores diferentes, vai chegar ao resultado de dizer que é um filósofo do direito. É assim. Finalmente, e antes de falar ainda de umas outras formas que eu vou mencionar adiante, existe o saber prudencial do direito. Isso é importante de considerar, sobretudo para aqueles que exercitam a função de jurista na área da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, dessa magistratura da conciliação, que é o notariado, a magistratura da paz jurídica, que são o notariado e o registro. É algo que se situa como, por assim dizer, um ponto intermédio entre o saber científico, às vezes até mesmo o saber filosófico, e um saber de casos. Porque o saber prudencial do direito é a descoberta do caso concreto e a consideração dos elementos de natureza superior. Aqui vamos, por exemplo, os princípios sinderéticos, as conclusões da ética, os condicionamentos externos do direito oposto, para encontrar uma solução justa, ou no caso do registro das notas, uma solução segura, o notariado em particular, com a determinação também da justiça do caso concreto, nesta via de atuação. É o que faz o juiz, também ao atuar. O juiz atua, ou deve fazê-lo, se atuar bem, com conhecimento de natureza prudencial. O que é a prudência, na verdade? A prudência é o hábito que faz com que nós hajamos bem num caso concreto e que nunca encontramos a solução justa para o caso concreto. Portanto, este é o quinto tipo de saber que nós estamos mencionando, saber jurídico. Então, direito, além daquelas 5 variações analógicas que eu referi na exposição de ontem, possui, além do mais, pelo menos 5 iluminações diversas para que seja compreendido. Uma iluminação comum, a outra técnica, a outra prudencial, a outra científica, a outra filosófica. E, dependendo do caso, nós vamos encontrar qual o saber que é exigível para determinado assunto. Eu explico por quê. Imaginemos que haja um escrevente do judicial que, embora a ele se tenha atribuído uma tarefa eminentemente técnica, ou seja, de contar pela folhinha se um recurso está no prazo ou não, se meta a decidir como se fosse um juiz. Se não, nesse caso eu acho melhor conceder mais oportunidade, porque estava chovendo, etc. Isso não é tarefa dele. Imaginem, por exemplo, alguém fazendo o livro do protocolo, só está fazendo isso no protocolo do registro de imóveis, e ele examina e diz, não, esse título eu não vou deixar protocolizar aqui, porque eu acho que ele vai ser qualificado negativamente. Eu estou examinando aqui, não é caso. Ele é que decide aquilo que é próprio da prudência do registrador. Então, não é possível confundir. Em contrapartida, há certas situações curiosas, que não é só do menos para o mais, ou seja, de menos luz para
mais luz, mas é também de mais luz para menos luz. Há casos, e mais de um, de grandes pensadores do direito, alguns até com pendência filosófica, e boa pendência filosófica, que não conseguiram exercitar o saber prudencial. Foram magistrados, frequentemente indo pelo quinto constitucional, nomeados diretamente, no caso do Brasil, aqui é um caso famoso, de gente de alto nível científico no campo do direito, nomeado diretamente para o Supremo Tribunal Federal, e não conseguiu ser juiz. Aliás, por confissão de próprias palavras, em alguns casos, olha, eu não consegui ser juiz. Porque não consegue se adaptar à função ou à menor luminosidade prudencial que tem que ser usada. Então, todos os casos são tratados como se fossem questões filosóficas. Isso pode, de fato, ocorrer, e isso explica por que algumas pessoas, sendo tão aptas em determinadas funções, conaturalizam-se com o seu objeto e com a luz que se projeta sobre isto, e depois não conseguem exercer outra função. Eu me lembro que, isso eu digo sem falsa modéstia, sem nada, porque é a realidade da vida. Há algum tempo, quando eu era um pouquinho mais jovem, me perguntaram por que eu não prestava concurso para o registro de imóveis. Eu disse, olha, eu não presto concurso para o registro de imóveis porque eu não saberia ser um registrador de imóveis, eu não tenho condições para isso. Eu não sei quanto tempo eu levaria para aprender a ser um registrador de imóveis. Mas como? O senhor trata da matéria? Não, pera um pouquinho. Eu trato da matéria do ponto de vista teórico. Eu posso dedicar-me teoricamente a apreciar um assunto. Mas isso é uma luminosidade diversa da luminosidade que se exige para exercer prudencialmente a função de registrador. E assim por diante, eu não sei ser notário, não sei ser registrador civil, não sei ser registrador de títulos de documentos, não sei ser tabelião de protesto, e fico satisfeito quando vejo gente como o meu querido amigo José Luiz Germano tão rapidamente se adaptar a uma outra função jurídica. Ele foi um grande magistrado e que hoje é registrador lá no Paraná. Pois bem, além de todos esses saberes jurídicos que eu mencionei aos senhores, eu queria ainda acrescentar que há outras possibilidades. Entre essas possibilidades, saber religioso do direito. É muito interessante que nós possamos examinar o direito também sob a ótica religiosa. Eu não me esqueço aqui de uma passagem interessantíssima e que tem que ser trasladada com o devido cuidado. A passagem diz respeito àquele episódio conhecidíssimo que está no Livro dos Reis, envolvendo o rei Salomão, filho do rei Davi. Lembram-se, todos conhecem essa história. Duas senhoras se apresentam ao rei Salomão, cada qual dizendo-se mãe de uma criança. O rei Salomão manda trazer-lhe uma espada e diz que cortará a criança ao meio e dará metade da criança a cada um, assim resolvendo o problema. E a que era a mãe da criança, a verdadeira mãe da criança, disse, não, então, entrega a criança a ela, a outra. E a que era falsa disse, não, vamos fazer assim, não fica para ninguém, nem para mim, nem para ele, metade para cada um. E o rei sabia, então, quem era a mãe. Isso tem que ser trasladado com cautela a isso. É uma história interessantíssima contada por Fernando Vizcaíno Casas. Vizcaíno Casas foi um advogado trabalhista e grande literato na Espanha, escreveu vários livros muito interessantes lá na Espanha, um deles chamado El Revés del Derecho. Nesse livro El Revés del Derecho, ele conta essa história ficcional de que um juiz pedâneo, sabe que é o juiz pedâneo é o nosso juiz de fora, mas que andava a pé, por isso que era chamado de juiz pedâneo. Chegou a determinada comarca em que habitualmente não havia magistrado, e lá estava quando duas mulheres se apresentaram, trazendo uma criança às mãos e dizendo cada uma delas que era a mãe dessa criança. Então, o nosso juiz forâneo lembrou-se da história de Salomão e chamou o oficial de justiça, que estava lá e pediu, chamava Hermógenes, o oficial de justiça, Hermógenes, vá buscar ali na esquina, com o açougueiro, o maior cutelo que ele tiver. O Hermógenes podia não saber nem ler, ele não tinha o alcance que tinha o nosso juiz conhecedor da Bíblia. Mas ficou assustado. Um juiz com um cutelo na mão, coisa boa, não deve sair daqui. Senhor alcaide, disse o Hermógenes para o juiz, o que o senhor pretende com isto? Aí o juiz disse, olha, eu
estão vendo que as duas estão discutindo, eu vou fazer a mesma coisa que fez o rei Salomão. Vou partir a criança ao meio. Nessa altura, o Hermógenes, que não conhecia o episódio de Salomão, ficou de joelhos, dizendo: senhor Alcáide, não faça uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, não faça isso. E então o juiz, e aí está a conversão de assuntos e a má aplicação hermenêutica, deu um tapa na mesa muito forte e diz: Hermógenes, no início eu estava em dúvida, mas tua atitude te traiu. Tu és a mãe da criança. Então, é preciso que tenhamos em relação também a essa diversidade de luzes dos saberes jurídicos, toda a cautela, para que em cada um dos ramos que vamos estudando, com as devidas luminosidades, guardemos as limitações e as hierarquias correspondentes, para evitar aquilo que seria um grande caos, uma grande confusão de setores e do conhecimento jurídico. Muito bem. Eu espero que esta aula tenha sido boa para o nosso passatempo jurídico aqui, que possam estas minhas ideias servir de utilidade também para a meditação dos senhores, que possam complementá-la. Eu menciono que o texto está escrito nas páginas, menos do que eu disse aqui, mas, enfim, resumido no livro, nas páginas 14 a 18 do nosso Propedêutica Jurídica. Até aqui, olha, reparem que a luminosidade do quadro é variada. Tá vendo? Aqui nós temos figuras mais escuras, propositadamente escurecidas na foto, e essa é a imagem mais clara da grande obra de Diego Velázquez, Las Meninas. É assim mesmo, Las Meninas. Meninas, aqui, são as amas que cuidavam da princesinha. Pois bem, se ouvir algum ruído atrás de criança, é o Joaquim, que ainda não está preparado para ouvir o avô dando aula, mas qualquer dia desse aparece aqui para que eu mostre aos senhores o meu netinho mais novo. Muito obrigado a todos e amanhã voltamos, se Deus quiser, às 15 horas, com a quarta continuação. Então, amanhã eu vou resumir um pouquinho essa obra maravilhosa, Opúsculo do Sebastião Cruz, Ius Directum Directum. Muito obrigado. Queria, por fim, agradecer muitíssimo a Noreg do Brasil, na seção do Paraná, a pessoa da sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia, que tem dado, por sinal, um testemunho eloquente de muita moderação, de muito temperamento e muita prudência em sua atuação à frente da representação dos registros das notas. Eu até aqui parei, porque acabo de ver aqui, isso é um constrangimento imenso, mas uma felicidade e uma honra imensa. Meu querido amigo desembargador Hamilton Eliot Akel, dos melhores magistrados que a Magistratura de São Paulo teve nos últimos tempos, foi meu corregedor-geral da Justiça, está aqui passando o seu tempo de ócio, querido amigo, volto a dizer, do meu constrangimento pessoal em que essa aulinha possa ter uma audiência tão elevada quanto a sua. Mas quero agradecer a todos que aqui estiveram, um número considerável, e novamente agradecer a Noreg do Paraná pela acolhida que dá a estas minhas considerações. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus permitir.